Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da Radar. Continuamos com o nosso tema a respeito do planejamento estratégico. Ele é um tema que nós estamos tratando para que vocês possam desenvolver o planejamento estratégico de vocês aí para finalzinho de 2023, já almejando um 2024 muito melhor. Muito obrigada, Daniel, pela presença sempre, é um prazer ter você conosco. Então é isso. Olá, Lauriane, boa tarde. Excelente ter vocês aqui conosco, sempre perto, sempre procurando se profissionalizar cada vez mais. Nós ficamos muito felizes com isso, a quantidade de advogados que vem buscando essa profissionalização. Profissionalizar o escritório significa exatamente isso, buscar ferramentas, cada vez mais ferramentas para que vocês possam olhar para o escritório de uma forma empresarial. A gente não pode mais fazer a gestão do escritório de uma maneira caseira, de uma maneira intuitiva apenas. Nós precisamos usar sim as ferramentas de gestão que estão disponíveis. E a Radar busca trazer para vocês o conhecimento a respeito também dessas ferramentas. Então, nesse curto espaço de tempo, a gente vem trazer para vocês um pouquinho desse universo, para que vocês conheçam, e aí depois nós podemos aprofundar esse conhecimento. Nós lançaremos aí um curso de planejamento estratégico, agora ainda em novembro, então se alguém ainda quer aprofundar esse conhecimento, vai ter a oportunidade de aprofundar nesse curso. E também aqui nas nossas lives a gente vai buscar trazer para vocês essas ferramentas e algumas possibilidades, aí vocês podem também pesquisar, ir atrás, enfim, conforme a necessidade de vocês. E hoje, nessa live, nós vamos falar sobre, dentro ainda desse tema do planejamento estratégico, a definição de metas. A gente observa muito que às vezes um planejamento estratégico ele não dá certo, ele não funciona. Eu já ouvi muitos advogados dizendo: não deu certo o meu planejamento estratégico e eu não entendi por quê. Nós sentamos, eu e os meus sócios, nós definimos várias questões, mas a coisa não andou, não sei o que aconteceu. E aí nesse diagnóstico, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que a questão de você estabelecer essas metas é que foram equivocadas. Então, normalmente, claro, a gente não aprendeu isso na faculdade, então nós fazemos de forma intuitiva. Eu quero trazer para vocês hoje aqui alguns insights para que vocês possam definir essas metas de maneira bem assertiva e que possa ter realmente resultado aí no teu próximo planejamento estratégico, aí nos teus próximos meses. Então, quando eu vou definir uma meta, eu preciso usar uma ferramenta que é a ferramenta SMART. O que é essa ferramenta SMART? Eu defino ali alguns critérios para que realmente eu consiga entender que aquela meta ela é a meta certa. Então, por exemplo, o que é essa regra SMART? A regra SMART significa que eu tenho uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, eu tenho que preencher esses 5 requisitos, senão a minha meta ela vai ficar falha. Então, por exemplo, se eu não deixo uma meta bem específica, eu deixo uma meta muito geral, eu já não vou ter uma meta que eu vou conseguir depois fazer o quê? Mensurar. Se eu não puder mensurar, ela também deixou de ser meta, ela é só um objetivo. Quando eu tenho um objetivo, o objetivo ele é maior, então aí sim eu tenho um objetivo, a meta ela tem que ser específica. Eu posso medir, eu tenho que conseguir medir essa meta. Ela tem que ser atingível. Também não adianta nada eu estabelecer uma meta que ela não vai ser atingível dentro daquele espaço de tempo. No máximo ela vai ser um objetivo. Ela tem que ser relevante também, ela tem que ser relevante para o que eu preciso, para o objetivo que eu quero concretizar no meu escritório. E ela tem que ser temporal, ou seja, eu tenho que estabelecer um prazo para ela. E aí eu tenho que medir todos os meses, identificar todas as ações em que eu fiz realmente para conseguir atingir aquela meta. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos disso que vão facilitar para vocês, tá? Então, dentro dessa meta, por exemplo, eu posso estabelecer o seguinte, que eu quero concretizar
6 novas parcerias nos próximos 6 meses. Veja que se eu estabelecer essa meta, é uma meta que eu consigo estabelecer para qualquer área de atuação, qualquer nicho. Isso pode ser sim uma meta que eu defino para o meu escritório. Agora vamos analisar dentro da regra SMART, né? Então ela é específica? Sim, ela é específica. Eu estou dizendo que eu quero concretizar 6 novas parcerias nos próximos 6 meses. Ela é mensurável? Sim, ela é mensurável. Né? Ela é atingível? Sim, ela é atingível. Né? Então eu estou falando de 6 novas parcerias, não estou falando nada absurdo. Por exemplo, não, eu quero estabelecer 100 novas parcerias, já é um número que já começa a ser um pouco mais complicado, mais difícil. Né? Ela é relevante? Sim, ela é relevante a partir do momento que eu defini que eu quero crescer o meu escritório. O meu objetivo é crescimento. Então, para esse objetivo, ela é relevante. Agora, se eu definir que o objetivo que eu quero agora no meu próximo ano é me tornar referência, esse é o meu objetivo, aí já não chega a ser uma meta relevante, porque quando eu falo de concretizar 6 novas parcerias, eu estou falando de expansão. Então eu tenho que ter muito em mente qual é o meu objetivo. Dependendo do objetivo, essa meta vai ser relevante, dependendo, não. E ela é temporal, ou seja, tem um tempo. Eu estou dizendo que eu vou concretizar nos próximos 6 meses. E aí o que eu faço? Eu pego, desenho isso, coloco isso numa planilha e vou acompanhando mês a mês e anoto todas as ações que eu fiz para atingir essa meta. Com quantos escritórios, parceiros ou com quantos colegas que podem fazer parceria eu entrei em contato, eu fiz reunião, eu conversei, eu apresentei proposta, né? Então assim, aí eu tenho que medir isso e aí eu posso me colocar também uma outra meta dentro desta própria meta. Eu vou, no primeiro mês, isso já é plano de ação, né? Aí no primeiro mês, por exemplo, em janeiro, eu me comprometo a entrar em contato com pelo menos 10 parceiros, possíveis parceiros. 10 advogados ou 10 escritórios, enfim. No segundo mês, eu vejo como é que foi o meu primeiro mês, né? Quantas pessoas eu consegui entrar em contato, quantas eu cumpri, quantas não. No segundo mês, eu já estabeleço, assim, mais 10. Aí eu cumpri o primeiro, eu consegui 10. Não, nem consegui 10. Foi super difícil, o mês foi muito corrido. Então, eu vou manter a minha meta dos 10, não vou aumentar, né? Porque senão daí ela já começa a ficar inatingível, né? Então, eu tenho que ter essa noção da realidade, tá? Então, isso é um exemplo de meta. Aí, por exemplo, eu posso ter uma outra meta também para colocar para vocês pensarem. Conquistar 100% mais clientes nos próximos 12 meses. Então, assim, já é uma meta mais ousada, né? 100% mais, né, de clientes. Agora, claro, ela é ousada dependendo das ferramentas que eu utilizo. Se eu estou no marketing digital, talvez não seja tão complicado. Se eu estou, claro, no marketing digital e sei fazer, né? Sei usar as estratégias do marketing digital, ou tenho uma agência adequada para fazer isso para mim, se eu não sei fazer, ou eu aprendi a fazer, estou estudando sobre o assunto, estou conseguindo fazer, usar o marketing digital ao meu favor. Mas ela é também uma meta que eu posso considerar, que é uma meta assertiva para o meu próximo ano. E assim, pessoal, importantíssimo falar para vocês, aquilo que eu não defino, né, como objetivo, como meta, eu acabo deixando o tempo passar. Quando a gente vê, o ano já passou, né? O ano passou e eu não fiz nada. Essa é a sensação que nós temos. O ano passou e o que eu fiz? Então, se eu não coloco isso no papel e vou mensurando todos os meses, verificando se eu consegui atingir, se eu fiz, se eu me comprometi, já além de eu ter colocado isso lá na minha planilha como objetivo, como metas, né? Se eu não fizer isso e eu não colocar isso na minha agenda todos os dias para verificar, não, essa semana, qual é o tempo que eu vou reservar para trabalhar nessas metas. Então eu preciso separar esse tempo dentro da minha agenda. Porque se a gente deixar, o tempo vai correr mesmo, né? A correria do dia a dia vai nos engolir e a gente não vai conseguir concretizar os nossos objetivos e as nossas metas. Então é importantíssimo que a gente coloque isso no papel, né? Eu sempre friso isso em todas as nossas lives.
Coloque, faça uma planilha, coloque lá todas as suas metas, os seus objetivos, estabeleça cada coluna mês a mês e mais, coloque isso na sua agenda. Prepare a sua agenda da próxima semana, elabore. Então, assim, eu vou reservar um tempo aqui para fazer essa, por exemplo, a primeira meta minha, concretizar 6 novas parcerias. Então, eu vou lá, vou colocar na minha agenda que eu vou separar na terça-feira de manhã para fazer contatos com possíveis parceiros. Conquistar 100% a mais de clientes nos próximos 12 meses. Então, eu tenho que estabelecer dentro do meu plano de ação como é que eu vou fazer isso. Eu vou usar marketing digital? Vou. Que passos eu estou dando nesse sentido? Então, eu decidi que eu vou fazer isso sozinho, então eu tenho que separar um tempo na minha agenda para fazer um curso de marketing digital, né? Entender como é que esse universo funciona, fazer essas ações, fazer os posts, fazer a divulgação, contratar lá Google Ads, enfim, eu vou tomar passos nesse sentido. Aí eu não vou fazer, eu decidi que eu não vou fazer sozinho, vou fazer agência, então assim, muito bem, você já contratou agência, já deu esses passos, a gente precisa realmente colocar isso no papel. Quando eu coloco no papel e eu me cobro, coloco na minha agenda, a coisa se torna diferente, tá? Então esse é um dos segredos para que vocês consigam atingir os objetivos. Duplicar, por exemplo, o faturamento médio mensal nos próximos 12 meses. É também uma meta que eu posso sim dizer que é uma meta que respeita a regra SMART, né? Então eu estou dizendo, ela é específica, eu quero duplicar o meu faturamento médio mensal e nos próximos 12 meses. Eu mensuro, é atingível? Sim, é atingível, eu tenho que trabalhar para isso, né? Mas ela é atingível, não é nada assim que você não possa dizer que é atingível. Ela tem sim, ela é específica, ela é atingível, ela é mensurável, ela é relevante e ela é temporal. Então eu já indico que são nos próximos 12 meses. E aí eu vou medindo mês a mês para ver como é que o meu faturamento está evoluindo e se eu estou conseguindo atender esses objetivos. Então, pessoal, é assim, a gestão, ela requer, acima de tudo, organização. Tá? Então eu sempre reforço esse ponto. Não há como a gente fazer gestão sem a gente ter organização. Então, a organização é a chave de tudo. Eu preciso ser organizado, eu preciso separar tempo na minha agenda para poder concretizar as ações de gestão no meu escritório. Eu sei que muitas vezes é difícil porque a nossa atividade jurídica, né, ela é muito intensa, né? Atender clientes, cumprir os prazos, enfim, fazer todas as nossas atividades técnicas, elas são realmente importantes, mas a gente precisa sim reservar esse espaço. Por quê? Porque quem não reservar esse espaço está fadado ao fracasso. O tempo vai passar, a gente vai ver que passou o ano e eu não fiz nada e cada ano vocês vão ficar com essa sensação de que não concretizaram, que não foi feito. Então eu percebo muitos colegas dizendo, não, eu estou abandonando o direito, né? Então assim, mas por quê? Porque na verdade o problema não é o direito, o problema não é a nossa atuação em si, não é a profissão em si, mas é talvez nosso despreparo nesse sentido de gestão que faz com que a gente não consiga concretizar os nossos objetivos. Então, assim, é muito importante que nós, advogados, tenhamos isso em mente. Eu preciso realmente desenvolver essas outras habilidades que elas existem, né, e que elas precisam ser desenvolvidas, porque senão nós não vamos concretizar os nossos objetivos. Então, assim, habilidades de gestão, o que são essas habilidades? Eu preciso, primeiro de tudo, ser organizado, ter um método de trabalho, conhecer minimamente essas ferramentas. Então, hoje nós temos muitos cursos de gestão para que vocês possam começar a ter contato com esse universo. Então, eu preciso simplesmente o quê? Me preparar. Então, eu decidi, sim, fazer direito, gosto da profissão, me identifico, mas eu preciso desenvolver essas outras habilidades que, infelizmente, não constam na nossa grade curricular, né? Mas aí, tudo bem, não temos na grade curricular, mas nós temos outras alternativas, né? Aqui na Radar mesmo nós temos vários cursos direcionados à gestão para que vocês possam ter contato com esse universo, começar a entender como é que ele funciona e aí sim dar continuidade aí nos estudos, aprofundando cada vez mais e claro, naquilo em que eu não consigo atuar porque, poxa, eu não posso dedicar meu tempo para isso porque o meu core business, né, não é esse meu core business, é o técnico, aí nós temos as consultorias,
as mentorias, para auxiliar vocês. Você contrata um outro profissional para que ele encurta esse espaço de tempo, encurta essa curva de aprendizagem, né, para que vocês sejam mais rápidos e mais assertivos. Tenho tempo, consigo, posso desenvolver sozinho, vou estudar sozinho, vou entender, mas acima de tudo, eu preciso minimamente entender de gestão. Então esse é o conselho que eu posso dar para vocês, é uma recomendação importante, né, para que de fato vocês possam ser cada vez mais prósperos, né, e evoluir realmente na profissão. Eu tenho percebido também algumas questões, por exemplo, eu vejo muitos colegas que estão decolando agora no marketing digital, já aprenderam a fazer isso e explorar nichos de sustentação, estão conseguindo realmente agora ter um faturamento expressivo, porém eles não estão conseguindo gerenciar, organizar, conseguiram conquistar os clientes, conseguiram conquistar o maior número de processos, enfim, estão trabalhando, estão faturando, mas aí vem a outra dor, que é a dor da organização, que ela acaba acontecendo, tá? Então é importante também que vocês prestem muita atenção nisso, de ok, investi aqui, consegui, estou faturando, mas agora eu preciso me organizar para poder bem atender, porque senão também eu não vou conseguir ter um resultado favorável, né? Se eu não estiver organizado, eu posso perder prazos, eu vou demonstrar essa desorganização para o cliente e o cliente não me contrata de novo, muito menos me indica. Então percebem que isso tudo está atrelado lado a lado, né? Um outro ponto também que eu queria comentar com vocês é sobre a questão de segmentação do mercado, do meu posicionamento também, que é um outro item bem importante, tá? Lauriane comentou aqui conosco, né? Com alguém pegando na mão e ajudando a traçar a melhor estratégia faz real diferença, sem dúvida. Quando a gente às vezes não consegue fazer sozinho, e também é muito possível que realmente a gente não consiga fazer sozinho, eu preciso sim buscar orientação de profissionais que possam me ajudar a fazer esse caminho, né? E com certeza eu vou encurtar essa curva de aprendizagem, vou encurtar aí esse espaço de tempo para começar realmente a ter resultados mais efetivos, né? Com a questão da organização. Mas voltando ao esquema da segmentação, tá? Outro ponto importante também que a gente percebe no planejamento estratégico de vocês, não pode faltar. Não existe mais essa questão de você ser um generalista. Eu faço de tudo um pouco, né? A gente percebe que o mercado hoje, ele precisa sim ter uma segmentação. Eu preciso mostrar que eu sou especializado em alguma coisa. Então, por exemplo, eu atendo meio que tudo, né? Eu estou fazendo trabalhista, eu estou fazendo família, não tem problema, você pode fazer. Mas quando você escolhe se posicionar no mercado, quando você se posiciona como generalista, a tua chance de você conseguir mais clientes, ela fica menor, ela reduz diante de outros profissionais que a gente percebe que quando eu segmento, quando eu coloco lá um nicho específico, eu consigo ter um resultado melhor, né? Então, assim, aquele público me enxerga como autoridade naquele assunto, consegue ver que eu estou especializado, eu consigo trazer mais informações, eu não sou generalista, superficial, então a gente percebe também que isso faz diferença. Então, no planejamento estratégico de vocês, busquem sempre atuar, estabelecer as metas de vocês, os objetivos, por segmento, né? Procurem fazer algo que eu consiga individualizar. Então, eu vou traçar aqui os meus objetivos e metas para cada segmento que eu atuo. Na trabalhista, no família, e aí eu consigo sentir melhor o mercado, consigo sentir melhor como é que as coisas vão caminhar, tá? Então, a segmentação, ela é importante, e na hora de fazer o planejamento estratégico, também a gente recomenda que seja feito por área, por segmento. E o plano de ação também da mesma forma, né? Você vai fazer o plano de ação para cada segmento, tá? Então são pontos importantes para vocês observarem aí no planejamento estratégico de vocês. Tem alguma pergunta que vocês gostariam? Aproveitar aqui o momento, nesse nosso finalzinho de live, para a gente, de repente, esclarecer alguma dúvida que você está tendo aí, que, né, surgiu, ou então que você já está trabalhando no teu planejamento estratégico e, de repente, parou ali, poxa, parei aqui, não sei fazer, não consigo passar desse ponto, né? Aproveitem aí a nossa live para a gente conversar e esclarecer aí as dúvidas de vocês, tá?
Mas basicamente é isso, né, pessoal? Assim, quando eu vou estabelecer metas, tá? Eu entendo que vocês precisam realmente pensar muito sobre isso, porque é aí a origem de um planejamento estratégico bem feito. Quando eu confundo também meta e eu confundo plano de ação. Tá? Também esse é um outro ponto que a gente observa que acaba acontecendo. Normalmente, quando a gente vai estabelecer a meta, a gente acha que está estabelecendo a meta, mas eu já estou estabelecendo o plano de ação. Eu não posso fazer essa confusão. Tá? Então, como eu disse, usa a regra SMART que vocês não vão errar. Tá? Então, assim, quando você já pensar que eu estou traçando ali as minhas metas, os meus objetivos, né? Então, como eu dei o exemplo, né, da questão da parceria. Então, eu estabeleci lá uma meta que eu quero 6 novos parceiros. Então, assim, essa é a meta. Como é que eu vou fazer essa meta é que é o plano de ação. Então, sempre estejam com isso em mente. Aí vocês vão saber se eu estou diante do plano de ação ou se eu estou diante da meta. Né? Então, o plano de ação, ele sempre vem com o como na frente. Como eu farei. E aí é plano de ação. Se você olhar para aquilo e disser, não, mas isso aqui é como, não é o que, então eu estou diante do plano de ação e não da meta especificamente. Que bom, Lauriane, que bom. Com certeza a gente vai trabalhar juntas aí na sua mentoria, tá? Excelente. Vamos trabalhar sim e a gente consegue aprofundar muito melhor nas mentorias e nas consultorias, né? Agora aqui nas nossas lives realmente são só mais insights. Mas é isso, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? São lives rapidinhas, só para realmente alguns insights, mas que são importantes aí para a gente começar a pensar sobre esse assunto, né? Compareçam sempre aqui, a gente sempre vai estar aqui com esses temas, com temas diferentes. A nossa próxima live, eu já fiquei sabendo que vai ser excelente, vai ser com o nosso consultor Eduardo, ele vai abordar sobre um tema interessantíssimo. Não vou antecipar nada aqui, mas fiquem de olho que vai ter uma live bem interessante com um assunto que é de interesse de todos, com certeza, vai envolver marketing, tá? Então, vamos ficar aí de olho com essa próxima live. E essa live fica gravada no Instagram, no Spotify, no YouTube. Lá no YouTube tem todas as nossas lives que já fizemos. Então dá uma olhadinha lá no YouTube, nós temos tudo lá gravado, disponível para vocês, diversos assuntos. Então é um material bem importante, vocês podem começar já a pensar, olhar para a gestão, olhando lá o nosso YouTube e o Spotify também. De repente no carro ali, coloca no Spotify, vai ouvindo, vai entendendo, né, como é que é esse universo da gestão, tá bem? Muitíssimo obrigado, é um prazer estar com vocês. E aí, na nossa próxima live, aí, na próxima semana, com certeza vamos ter um tema bem interessante. Fiquem de olho, tá bem? Um abraço para todos, uma ótima semana.